Pessoal, olha aí os meus resultados. Mais de 100 mil reais em 2 plataformas diferentes. E isso em um mês. E eu quero te ensinar como que eu estou fazendo isso trabalhando pela internet. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Faço meus próprios horários e só faço o que eu gosto todos os dias. Clica aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar como que você também vai fazer isso. Estão na frente, estão jogando mais, né? Assim, do ponto de vista de desempenho, jogar mais, o que estão entregando, estão na frente, né? Não, mas eu acho que não estão, por exemplo, 3 vezes na frente. Palmeiras e Atlético acabaram de fazer um jogo que terminou 1-0 com um time com um jogador a mais. E por mais que o Atlético tenha sido superior ao Palmeiras no jogo, acho até mesmo que foi, não é essa a proporção. Né? Então acho que, como diria um amigo meu, a matemática dos números, ela está muito pesada aí em relação ao Palmeiras. É a única observação que eu faço. E tem as variáveis do que pode acontecer. A gente pode ter um Palmeiras eliminado na Libertadores que vai direcionar todos os holofotes para o Brasileirão, enquanto o Atlético está na briga pelas 3. E é difícil, né? O Palmeiras viveu isso no ano passado. Manter o foco no Brasileiro enquanto disputa 2 Copas pesadas, como Copa do Brasil e Libertadores. E no Atlético ainda, eu não me arrisco a dizer que o campeonato está polarizado. Primeiro, porque a gente já viu esse filme no Atlético em 2012, com o Cuca, o melhor primeiro turno da história até então, e o Atlético não conseguiu manter no segundo diante de um Fluminense, que se a gente pegasse o elenco, era pau a pau. O Atlético tinha elenco, tinha time para ser campeão brasileiro naquele ano, não conseguiu. O desempenho fora de casa era bem pior do que agora, o Cuca evoluiu nesse aspecto, mas a gente precisa ver como o Atlético vai manter essa toada, disputando competições paralelas até um fim do ano, né? Caso continue em Libertadores e Copa do Brasil. E segundo, tem a variável Flamengo. O Flamengo também na briga por 3 competições e com o Renato, ainda que é capaz de emplacar vitórias, goleadas, mas ao mesmo tempo de ter uma derrota acachapante como foi contra o Internacional. Ainda não é, por mais que a gente diga que o trabalho demonstra perspectivas enormes, ainda não é totalmente consolidado e confiável para a gente cravar que esses 2 jogos, por exemplo, do Flamengo, ele vai bater os 6 pontos e diminuir essa diferença para o Atlético na liderança. Então acredito que muita coisa tem ainda para acontecer e vejo os 3 times na briga pelo título. Mas quem está assim, Abel, mais próximo daquilo que a gente imagina com relação ao que entregou de desempenho, de futebol, bola ali? É o Atlético, é o Palmeiras ou é o Flamengo? O Flamengo com o Renato Gaúcho, que começou voando, né? Apesar daquela derrota, começou voando. O Atlético com o trabalho do Cuca aí desde o começo do ano e o Abel que vem desde o ano passado. Mas estou falando desse ano, porque o ano passado foi muito bom para o Abel. Mas assim, essa temporada, né? Quem está entregando mais e quem está devendo mais? Não, aí não tem dúvida. O Galo e o Flamengo são os times que estão jogando o melhor futebol no momento. Quando você assiste as partidas e até mesmo os resultados. O Flamengo com várias goleadas. A exceção foi o jogo contra o Inter, em que o Flamengo foi goleado. Mas o melhor futebol, quem está jogando é o Galo e o Flamengo, os dois. Mas eu não descartaria o Palmeiras como o 538 fez, não. O Palmeiras tem time, tem elenco para se recuperar, não vive um bom momento. Não acho que o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro vai influenciar ou tirar o Palmeiras da Libertadores. O Palmeiras pode fazer um grande jogo amanhã e se classificar tranquilamente, mas 13% é muito pouco. O Palmeiras acho que tem que subir bem esse percentual. Agora, é óbvio que o momento é do Galo. No Brasileirão, o momento é do Galo. O Flamengo tem 2 jogos a menos, ele tem que ganhar esses jogos ainda, né? Mas está jogando um grande futebol. O Palmeiras tem que ficar mais próximo ali, ele está na disputa pelo título, tem muito jogo pela frente, tem as variantes aí, as variações que podem aparecer, que o Breler falou, como eliminação de uma Libertadores, que afeta o emocional, lesões que podem acontecer para todo lado, convocação de seleção brasileira e das outras seleções. Tem muita coisa para acontecer, o Palmeiras está na briga, mas o momento é do Galo mesmo. Ô William, tá desproporcional aqui, porque o Galo tá na casa dos 40%, certo? Sim. O Flamengo tá na casa dos 30%. Isso. O Palmeiras não pode estar na casa dos 10% só. Estaria onde? Estaria na casa dos 30 também ou dos 20? Não, eu colocaria o Palmeiras mais perto da casa dos 20%. Talvez tirando um pouco de Galo, que o Galo, em vez de 40%,
porque a soma aqui não precisa dar 100, porque estão faltando coisas para os outros, certo? Vamos colocar outros clubes não também aí precisa dar com 100. percentual. Então isso te dá uma margem maior. Talvez se eu colocasse um pouquinho menos para o Galo podia até chegar no 40, mas chegar chegando, não nesses 42. Assim, é uma percepção, isso não tem nada de científico. Isso tem de quem está vendo o futebol. Eu tiraria um pouquinho. De repente, se você tirar 2 do Galo, botar 40 Galo, 30 Flamengo, né? Você já tirou 6. E joga no Palmeiras, 40, 30, 20. Pronto, só para ficar uma matemática. Ô, professor, mas a distância para o Galo, mas a distância para o Galo fica grande, hein? O Palmeiras com 20, o Galo com 40, seria tudo isso ainda? Dobro, mas é mais dobro. aceitável do que 3 vezes, como está aí. Mais de 3 vezes, como está aí. 2 rodadas atrás o Palmeiras era líder. Agora ele tem pouco mais de 10% de chance. Eu não consigo imaginar isso. Está muito longe. Está muito longe, viu, William? Avisa o pessoal lá do 1, 2, 3, 4, 5 aí. Agora, dos dois que estão lá em cima, futebol, momento, a gente está vendo tudo, mas quem você confia mais, hein, Breler? Galo ou Flamengo? E outra, hein? Tem uma coisa interessante dos dois, que é o seguinte, hein? Reforços chegando, o Galo recebendo aí o Diego Costa, o Flamengo a gente vai falar já, tem o Kennedy, né, o empréstimo ok, o Andreas Pereira, que pode pintar também, jogador brasileiro lá do Manchester United, também pode pintar, tem pacote de reforços também. E um detalhe, hein, os dois estão brigando pela tríplice coroa. Há quem diga, o Palmeiras também. Lembra, né, professor? O Palmeiras também. Aí você fala, como assim? Não, ele tá fora da Copa do Brasil, mas tem o Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Mas falando daquela tríplice coroa tradicional, que é Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, né? Parênteses, hein? Que nunca ninguém conquistou. Que nunca ninguém ninguém conquistou isso aí. A tríplice coroa do Cruzeiro tem o estadual. Tem um estadual. E olha, mesmo Libertadores e título nacional, só o time do Jesus, hein? Senão você tem que ir lá atrás no Santos do Pelé e Taça Brasil era menos jogo, não tinha nada a ver com essa realidade. Exatamente. Aí eu te pergunto, Breler, quem você confia mais? E mais que isso, antes da nossa tela aí com o pacotão do Flamengo, é possível para os dois, um dos dois, abocanharem a tríplice coroa? Acredito que seja improvável, não impossível, e devem de fato sonhar enquanto tiverem possibilidades, como foi o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras não abandonou o brasileiro, por mais que o foco ficasse evidente, né, nas Copas, mas é muito difícil, né, conseguir num campeonato como o brasileiro ter essa regularidade e ao mesmo tempo conseguir a energia suficiente e mobilização que uma Copa exige. Mas é possível, por exemplo, tentar uma Copa do Brasil, um brasileiro com um Libertadores, é um feito enorme e possível pelo elenco dessas duas equipes, os investimentos que foram feitos. Mas hoje eu tenderia a confiar mais, e aí pensando só em título brasileiro, William, no Flamengo pelo lastro. O Flamengo tem jogadores, manteve a base, foi campeão nos 2 últimos anos seguidos, o Flamengo sabe jogar esse tipo de competição, quando cresce no momento certo. E o Atlético, por mais que tenha encorpado com jogadores de perfil vencedor, é o caso do Hulk, é o caso do Nacho, ainda tem essa pecha do jejum, de mais de 50 anos sem vencer o brasileiro, de o torcedor ter uma ansiedade grande para voltar a conquistar a competição, do Cuca, que foi provado em 2012 e não conseguiu vencer também, deixando a peteca cair no segundo turno. Então eu tivesse de apostar agora, aumentaria um pouco as minhas fichas pelo Flamengo por essa possibilidade, né, de ter jogadores que já jogaram, já viveram esse tipo de experiência e podem conquistar de novo. Mas acredito que vai ser um páreo muito duro até o final, incluindo o Palmeiras, porque são 3 elencos muito fartos e que oferecem aos seus treinadores possibilidade de brigar por mais de uma competição além dos pontos corridos. Galera, olha só, eu tô aqui assistindo esse jogaço da Champions com essa vista, ó, pra piscina. E eu quero mostrar pra vocês os resultados que eu tô tendo trabalhando pela internet usando robôs. Olha só, vou abrir o aplicativo aqui, ó, em tempo real pra você ver que realmente é verdade, ó. Tô com mais de 170 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu tô fazendo isso, usando apenas um computador, um celular, uma conexão com a internet e usando as estratégias certas. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te mostrar como.